Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tá acontecendo também a final aí do Campeonato Brasileiro Absoluto, tá? 2019, apesar de ser em 2020, é o final absoluto 2019, tá valendo aí o título para campeão brasileiro de xadrez e vai até o dia 19 de janeiro, tá? Do dia 10 ao dia 19 de janeiro. A partida que eu vou mostrar, quem tá jogando de brancas aqui é o Igor Mourão contra o nosso grande mestre Luiz Paulo Supi. O brasileiro tá contando aí com a presença de 4 grandes mestres, o Darcy Lima, o Fir, o Supi e quem mais está jogando? Deixa eu ver se eu tenho aqui essa informação e já falo para vocês quem é o quarto grande mestre. Eram 4, é o Diamante, tá? O André Diamante também está jogando aí, então 4 dos nossos 14 grandes mestres estão jogando aí. O Molina também está jogando, tá? O Molina aí está no caminho para virar grande mestre e quem sabe ele consegue, não sei se o brasileiro pode dar a norma para grande mestre, se alguém souber, por favor, posta essa informação, tá bom? Vamos dar uma olhada aí, Igor Mourão contra Luiz Paulo Supi. O Igor abre aqui com D4, peão da dama, temos cavalo F6 aqui pelo Supi, C4 e aqui E6, cavalo C3 e bispo B4. Então o Supi vai para a defesa Ninja Índia, cravando aí o cavalo de C3, G3, roque, bispo G2 e aqui o Supi então abdica do par de bispos com bispo por C3, B por C3 e D6, legal, a partida segue com cavalo em F3, cavalo C6, roque pelas brancas aqui pelo Igor e E5 aqui pelo Supi indo em direção ao centro. D por E5, D por E5, propondo aí a troca de damas. O Igor não está muito interessado em trocar as damas e faz o lance torre B1 aqui. Torre B8, né? Então aqui o Supi, apesar de já estar protegido aqui em B7, ele prefere trazer mais uma defesa, o bispo fica livre. E até porque pode ser um alvo no futuro a coluna B. Então torre B8 e agora cavalo D2, liberando aí o bispo. Ameaçando, né? Capturar aqui em C6, já que o peão vai estar cravado. Então bispo F5, protegendo a torre e contra-atacando. O Igor joga a torre para B2 e agora E4. O Supi vai ganhando espaço. Esse lance, além de tudo, dá a casa de E5 aqui para o cavalo. Cavalo B3 aqui pelo Igor, cavalo E5 pelo Supi. Cavalo em A5, esse lance protege aqui em C4 e coloca pressão no ponto de B7. E aqui o Luiz Paulo Supi faz o lance B6 aqui, tá? Então o cavalo está atacado, no entanto o Igor Mourão faz aqui o lance bispo F4, contra-atacando o indefeso cavalo aqui de E5. Bom, o que está acontecendo aqui, né? O Igor está indo para essa sequência, enfim, se ele conseguir capturar o cavalo ou se esse cavalo sair daí, pode ser que libere aqui a casa de C6 e haja um duplo, né? Então é interessante aqui a posição. E o Supi então vai para uma continuação fantástica aqui com dama por D1, capturando a dama, trocando, e depois de dama por D1, né? Como salvar aí esse cavalo, né? A gente pensa muitas vezes em jogar de cavalo de F aqui em D7, né? Segurando o cavalo, mas o Supi vai para uma ideia interessante aqui. Torre de F aqui em D8, tá? Então atacando a torre aqui do Mourão. A partida seguiu com torre de B em D2 e agora torre por D2, trocando mais uma peça, torre por D2 e agora sim, somente então, o Supi resolve capturar aí o cavalo com B por A5. E essa sequência é interessante porque ela, enfim, captura a peça e começa a existir a ameaça aqui de checkmate, ou enfim, de cheque aqui, né, seguido de bispo H3 com sequência de checkmate. Interessante a posição. A partida seguiu com bispo por E5, e essa posição é interessante porque as pretas, né, se elas acharem que podem agora dar cheque aqui e ganhar a partida, na verdade não, tá? Porque depois de bispo F1, por exemplo, e bispo H3, né, parece que as pretas vão dar checkmate, mas na verdade nessa situação que não aconteceu na partida, as brancas dariam sequência de checkmate, né, com torre D8 e depois de cavalo E8, torre por E8, né? Então essa posição aqui ela é bonita, né? Porque as pretas não podem ir para essa sequência de torre B1 e bispo H3. Olha que fantástico, né? Então aqui o Supi continua com cavalo D7. E esse lance faz várias coisas. Olha como aqui, né, essa partida ela é no detalhe. Porque esse cavalo bloqueia então o tema do mate da torre e ameaça realmente a sequência de torre com o bispo em H3, né? Torre cheque com o bispo em H3. E como um plus, ainda esse lance vem com um ataque aqui sobre o bispo, né? Então o Igor encontra um recurso aqui de defesa bastante interessante, G4. O Igor também contra-atacando, atacando agora o bispo aí do Supi. A partida seguiu com torre B1 cheque. Agora o bispo é forçado a cobrir em F1 e aqui
bispo por G4, legal, né? Claro que aqui o sup não pode, né, capturar mais uma vez aqui o bispo, senão tá entrando com torre com checkmate, né? Então bispo por G4, as pretas continuam ameaçando tanto, né, o bispo no futuro, agora não, por conta de checkmate na fileira do fundo, mas a grande ameaça aqui é bispo H3, né? Então aqui o Igor defende a posição com o rei G2, e mais uma vez, né, a partida é legal porque o sup não pode capturar aqui o bispo, senão tem o mate lá no fundo, então o sup continua aqui com C5, protegendo o peão de C que estava atacado, né? A partida segue com bispo C7 e agora H5, esse lance agora sim, né? Não existe mais perigo de checkmate na fileira do fundo. Mas é interessante como o Igor protegeu aí as suas peças, né? Ele salvou, não perdeu peça, tá com duas peças menores aí. A partida seguiu com F3 pelo Igor, atacando o bispo volta para E6 e agora F por E4. O sup segue com A4, E3 aqui pelo Mourão e torre C1. O sup então vai... sup então ficou engraçado, né? O sup então vai aqui atrás desses peões. A partida seguiu com rei F2 e agora torre por C3. Veja como a estrutura de peões aqui do Igor tá pior, né? Então o sup vai aproveitar esse fato aí. E5 pelo Igor e agora G6 aqui pelo sup. Bispo G2, cavalo B6 fazendo pressão aqui no peão de C4. Torre D8 cheque, o rei vem para G7 e agora bispo D5 propondo algumas trocas. Cavalo por C4, bispo por C4, torre por C4 e A3. Nessa história, né, a gente está entrando num final aí, uma torre para cada um, bispo para cada um, bispos de cores opostas, né? Vale dizer que o sup aqui está com 2 peões a mais, né? Vamos ver se o sup vai conseguir converter essa vantagem material. G5 aqui pelo sup, bispo D6, rei G6 e agora E4 aqui pelo Igor. Torre por E4, bispo por C5, mais algumas trocas agora, torre por E5, bispo por A7. E a gente tem então a vantagem material continua aqui do sup de 2 peões. E vamos ver, né? Bispos de cores opostas, às vezes a vantagem material não é suficiente. O sup continua aqui com torre F5 cheque, rei G1 e agora torre F3 atacando o peão de A3. Bispo C5 protegendo. Mas depois de bispo H3, um lance muito forte aqui pelo grande mestre sup, o Igor Mourão aí abandona a partida. Rafael, o que está acontecendo? Por que ele abandonou, né? São bispos de cores opostas, será que não dá para empatar? Aqui o ponto todo enfim, claro, existe aqui uma ameaça de checkmate, ela é totalmente defensável, não é esse o problema. Mas o problema é que essa maioria de 3 contra 1 vai se converter em 2 peões passados, depois da troca de um desses peões. O sup vai ficar com 2 peões passados e conectados que vencem qualquer final, tá? Inclusive pode até tirar uma torre aí, né, do sup nesse final. A hora que ele tiver 2 peões passados e conectados, ele pode até tirar uma torre aí do tabuleiro que ainda assim ele ganha, tá? Eu vou ilustrar. Então depois de, por exemplo, torre D6, cheque, F6 e torre D1 segurando o checkmate, as brancas estão rendidas aqui, né? Essa torre não vai poder largar a primeira horizontal. Depois de, por exemplo, H4, bispo B6, F5, bispo F2, rei H5, torre E1. É uma possível continuação, tá, pessoal? F4, bispo C5, G4, torre C1, G3, H por G3, H por G3, a gente já teria então essa condição dos 2 peões passados e conectados aí para as pretas, né? Ah, Rafael, você falou que até sem torre dá, tá bom, vamos lá, vamos brincar, vai. Então depois de torre A1, por exemplo, torre C3 atacando o bispo B4, as pretas poderiam fazer uma graça aqui, não precisaria, né? Mas poderia fazer aqui o lance F3, tá? Inclusive é o lance mais forte da posição. Aqui depois de bispo por C3, apesar da torre a menos, aqui as pretas têm 2 peões passados e conectados ferozes, tá? Depois de F2 e rei H1, rei G4, bispo B2 e G2 cheque, rei H2, viria F1 aí promovendo para a dama. E aí fica mais claro, né, que as pretas estão vencendo esse final. Depois de torre por F1, dama por F1, não tem como evitar checkmate no próximo lance. Qualquer lance, bispo A1 viria dama G2 aí com checkmate, tá? Então por isso que aqui, nessa posição aqui depois de bispo H3, o Igor Mourão abandonou, né? Porque realmente não tem como evitar aí as pretas avançarem com essa maioria de 3 peões contra 1, ficarem com 2 peões passados e conectados e vencerem aí esse final, né? Legal, gente, bela partida, né? Esse campeonato brasileiro aí tá muito forte, tá muito interessante. Vamos ver quem que vai se sagrar campeão brasileiro aí de 2019 no ano de 2020, tá bom? É isso, pessoal. Se você gosta do canal, curte aí,
que tal investir alguns segundinhos para dar aquela curtida, para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e você vai estar ajudando aí o canal Xadrez Brasil, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!